Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de GPU aqui na bancada do Loop Infinito, porque a NVIDIA acaba de lançar a nova GeForce RTX 4070, uma placa de vídeo que eu estava aguardando o lançamento, e hoje nós temos dois modelos para testar. Temos aqui a Founders Edition, que é o design de referência da própria NVIDIA, e também temos um modelo que será vendido aqui no Brasil, que é esse modelo aqui da ASUS, a RTX 4070 Dual, com 12 GB de memória dedicada. E essa é uma placa que eu estava aguardando, porque assim, a 4070 ela traz aí o mesmo desempenho de uma 3080, né, uma pitadinha aí a mais de desempenho, mas é praticamente o mesmo desempenho de uma 3080, porém consumindo o que consome uma 3060 Ti, ou seja, mais eficiência energética. Além disso, o juízo está de volta, porque o tamanho dela é mais normal, não é essa loucura aqui que estava virando os designs das GPUs, que estava forçando a galera a trocar de gabinete, que não cabe a placa, olha a lapa da placa. Então nós temos aí um design com um tamanho com um pouquinho mais de juízo e um bônus, o bom e velho conector PCI Express de 8 pinos de volta, como por exemplo nesse modelo aqui, não precisa de adaptador no cabo da fonte. Então só boas notícias. E aí tem o preço, né? O preço a gente tem que conversar, como sempre, é uma questão delicada. Então roda a vinheta e vamos nessa. E antes da gente tirar essas belezinhas da caixa aqui para os nossos testes, eu quero comentar um pouquinho sobre esse lançamento. Então essa é a quarta GPU que a NVIDIA está lançando aí da série 40, né? Tivemos primeiro a 4090, depois a 4080, aí aquela 4080 cancelada que virou a 4070 Ti e agora de fato uma 4070 real, inclusive tem Founders Edition, né? A Ti não tem Founders Edition porque, né? Deu ruim aí no meio do caminho, teve que cancelar e por aí vai. Então essa placa aqui, ela está sendo lançada lá nos Estados Unidos custando $600. Esse é o tal do MSRP, né, o preço sugerido. Lembrando que outros modelos podem custar mais. De repente um modelo com overclock ou um design especial, enfim, por aí vai. E aqui no Brasil, essa mesma placa, ela está chegando com um preço sugerido de R$5.000. E assim, me disseram que modelos como esse aqui da ASUS podem chegar custando menos, uns 4.500, o que já é um avanço, né? Já é um avanço. Eu particularmente não me surpreendo, porque a situação aqui tá complicada já faz um tempo, né? Já faz um tempo que a gente tem que lidar com empresas praticando essa cotação, esse dólar quase 10 vezes, esse dólar Apple, né? Smartphones, inclusive, estão lá nas alturas, é uma loucura. E, bom, aqui pelo menos tá um pouquinho menos pior, que se a gente considerar que chega aí nos 4.500, assim, vai, um PlayStation 5 custa $500, chega aqui por 5.000. Então essa placa custando $600, chegando abaixo de 5.000, já é um pequeno avanço, mas o importante é que estamos avançando, né? Não tá na época da mineração, que foi um episódio triste, hein, na vida do PC Gamer. A minha opinião, quando eu paro para pensar nessa história toda, é que o preço que a NVIDIA pratica nas GPUs, e a NVIDIA, assim, praticamente controla o mercado das GPUs, já foi para as alturas já faz um tempo. Então, na minha opinião, uma GPU como essa, que é uma GPU intermediária nessa série 40, né? Acima dela tem a TI, tem a 80, tem a 90, abaixo dela vai ter a 60, talvez a 4050 também. Para mim, ela tinha que custar uns 60% disso lá fora, sabe? E aí chegar aqui no Brasil custando uns 3.000 no máximo, sabe? Essa é a minha opinião. Dito isso, né? Mesmo eu achando que ela deveria estar mais barata do que ela está hoje, eu acho que é um avanço para quem estava procurando o nível de desempenho que ela oferece, como eu já comentei, é de uma 3080. Ela chega custando menos do que uma 3080 está custando hoje e também trazendo novas tecnologias dessa série 40 que a 3080 não tinha, como por exemplo os codecs, né, os encoders NVENC com suporte ao AV1 agora e também o DLSS 3 que está chegando aí em mais jogos. Então é isso, o preço é sempre complicado, é uma situação delicada, eu acho que tinha que ser mais barato, mas poderia ser pior. Então, dito isso, vamos ao unboxing, vamos conhecer essas placas e testar.
Para começar, vamos ao modelo Founders Edition, que é aquele design de referência da NVIDIA, que não é comercializado aqui no Brasil, apenas nos Estados Unidos. Então, se você quiser esse modelo, tem que usar um serviço para comprar e redirecionar para cá, como a Zip4Me. O link está aí na descrição. Esse é o modelo que, assim, eu acho o mais bonito e geralmente é o mais compacto. E vamos ao unboxing, porque essa caixa aqui é assim, o mesmo estilo de caixa aí das 4080 e também da 4090, né? Uma caixa muito bonita, com esses lacres aqui, ó, na lateral, que eu estou rompendo agora. E a apresentação mais legal que eu já vi numa placa de vídeo. Olha, velho, que legal! Eu acho muito bacana a placa aqui no centro com os traços para todo lado. E olha só o que eu comentei no começo do vídeo. Ela cabe aqui, ó, na palma da minha mão. Ela não é muito pesada. Temos uma GPU da série 40 com tamanho normal. Não precisa trocar o gabinete. Não precisa quebrar um pedaço, serrar um gabinete no meio. Tinha uma galera fazendo isso. Não, tá aí, ó. Ela tem um tamanho convencional e ela é menor do que uma 3080. Tem uma 3080 aqui do lado, tem tanta placa aqui que eu não sei qual que é qual. Nenhuma dessas, espera aí. Tá aqui, ó, a 3080 lado a lado aí da 4070. Então já vou mostrar isso, já vou fazer esse comparativo com mais detalhes, mas vamos terminar aqui o nosso unboxing antes, porque tem aqui, ó, a engenharia da caixa, ó. Tem aqui um papelãozinho e aí, ó, olha isso, velho. Sai uma caixinha aqui no meio com um manualzinho aqui de instruções e o adaptador, porque a Founders Edition ela mantém aí o conector unificado, né, o 12VH PWR. Apesar de que com um TDP de 200 watts, né, um consumo mais baixo do que uma 4070 Ti, do que uma 4080 e obviamente do que uma 4090, ela tecnicamente não precisa de dois conectores PCI Express de 8 pinos. Vocês vão ver inclusive que esse modelo aqui da ASUS é apenas um conector PCI Express de 8 pinos na alimentação. Então a gente já vai conhecer ela daqui a pouco. Deixa eu fechar essa capa, eu vou precisar desse conector, deixa eu deixar ele aqui do lado. E agora vamos ao modelo da ASUS, que está sendo vendido aqui no Brasil, inclusive já tem link aí na descrição, e que chama apenas Dual. É simplesmente isso, é RTX 4070 Dual, por quê? Porque ela tem dois fãs, né? Muito simples, tá aí, modelo com 12 GB de memória, 4070 só tem uma versão, né? 12 GB de memória, e aqui atrás tem algumas das tecnologias dessa placa, né? Listadas aí na embalagem. Nada de muito especial, é uma GPU mais simples, porém, entrega o desempenho de uma 3080 custando menos. Para mim, já é o bastante, né? Quando melhora o desempenho, melhora a eficiência e reduz o preço em relação ao que a gente tem no mercado, é que o que a gente tem no mercado também está com preço nas alturas, né? Mas enfim, eu já discuti isso. Agora vamos abrir aqui essa caixa. E olha só, isso aqui é raro, hein? Pegar uma GPU lacrada, tá passando primeiro aqui no Loop Infinito para a gente conhecer. Vamos abrir aqui. Olha, velho. Olha, vem, ó, eu gosto disso aqui, hein? Vem o cartãozinho, ó, o cartãozinho Dual da ASUS, é o souvenir, né? Vem aqui, ó, aquele agradecimento, aquele suporte para smartphone, que é de papelão, né? Você dobra ele aqui, vira um suportinho para smartphone, e um Quick Start Guide também, né? Temos um manualzinho aqui. Mas o que interessa é a GPU. E reparem que não veio nessa caixa nenhum adaptador para fonte, hein? Para abrir aqui, ó, tem que puxar aqui dos lados, ó. Aí sai o plástico e solta a GPU. E olha só como a plaquinha ficou bonitinha, hein? Gostei bastante desse design, ela é quadradinha, toda quadradinha. A gente tem vários desenhos, né? Aqui, ó, tá escrito Dual aqui, tá escrito Space ali do lado, tem uns easter eggs espalhados. E esse design com dois materiais também, né? Então, aqui a gente tem um plástico fosco e aqui em cima é um acrílico transparente, ó lá, que cria um efeito legal na placa. E também dá para ver um pouquinho da parte de dentro. Bem interessante esse conceito. Eu gosto quando a placa ela é assim, toda quadradinha. E como vocês estão vendo, é uma placa compacta. Nós temos aí um tamanho de uma 3060, né? Costuma vir nesse tamanho. Com essa parte aqui, ó, na traseira aqui, né? O backplate aqui vazado pro dissipador, que já é uma característica aí no design das GPUs da NVIDIA desde da série 30, né? Então, bacana, mas o mais legal tá... Babei na placa. Pô, instalei o water cooler aqui.
Tá vendo? É por isso que vocês vêm assistir placa de vídeo aqui no Loop Infinito. Não é só pelas besteiras que eu falo, que eu babo na placa também. Mas o mais legal tá aqui, o conector PCI Express de 8 pinos está de volta e você só precisa de um conector. Isso é muito bom, afinal, como eu já comentei, TDP 200 watts. E assim, vai ser opcional, né? Aí são os fabricantes que escolhem ou colocar o novo conector unificado, né, o 12VH-PWR, ou esse conector de 8 pinos. Então, dependendo da fabricante que você comprar, pode vir ainda com aquele. Esse modelo aqui não vem. E aí, por fim, nós temos aqui uma travinha, né, aquela travinha tradicional para alternar entre o modo silencioso e o modo de desempenho. É apenas uma trava que ajusta a velocidade aí dos fãs, né, o comportamento dos dois fãs aqui dessa GPU. Também é uma GPU leve e, em termos de conectividade, 3 DisplayPorts e uma HDMI, né, que é meio que o novo padrão. Então essa foi a 4070 Dual e agora vamos falar um pouquinho sobre a 4070 Founders Edition, que consegue ter um design, olha só, ainda menor. Ela é consideravelmente menor. Geralmente as Founders Edition elas são menores mesmo, mas elas costumam esquentar um pouquinho mais também, né, em média. Mas enfim, me surpreendi muito quando eu vi essa plaquinha, quando eu tirei da caixa, porque ela tá muito pequena. Mas isso também porque a gente ficou mal acostumado, né? A irmã dela é quem, ó? É a 4080. Olha o tamanho da 4080 perto da 4070. A gente estava mal acostumado, não só o tamanho, né, de comprimento, né, que também tava um absurdo essa geração, como também a espessura. Vou colocar lado a lado aqui, ó. Olha só, sei lá, é 2 vezes, né, o tamanho, uma placa para outra. Então, quando eu vi esse tamanho, eu falei, olha aí, o juízo voltou. É isso que eu quis dizer, né? Isso porque a 4080 Founders Edition ela já é mais compacta. A 4080 e a 4090 tem o mesmo tamanho. A 4090 era essa daqui, ó, que eu mostrei no começo do vídeo, aquela que a gente fez o vídeo aqui, ó, da MSI, que consegue ser ainda maior. Então, olha aí, ó. Meu, que isso? O design é praticamente igual à série 30 e me surpreendeu muito esse tamanho porque a minha referência era a minha 3080, só que colocando elas aqui, ó, lado a lado, a gente vê que a 4070 ela consegue ser consideravelmente menor. Mesma altura, mesma espessura, porém ela é bem mais curta. E isso quando eu vi o desenho eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente tem aqui esse design que já virou, agora virou, né, a identidade das placas da NVIDIA, né, que cruza o X aqui no meio. E aqui você tem um tracinho, né? Aqui não, aqui ele faz esse traço na vertical, né? Aqui é na horizontal, aqui ficou na vertical, indicando aí essa diferença no tamanho. Fora isso, ó, o resto é tudo igual, olha lá, mesmo esquema aí dos fãs, né? Um de um lado, o outro do outro lado. E em termos de conexões, mesma coisa, 3 DisplayPorts e uma HDMI. E vamos comparar com a antecessora dela, porque eu não tenho outros modelos da ASUS, por exemplo, aqui, mas eu tenho as Founders Edition, né, que a gente já viu em lançamentos. E eu tenho aqui, olha só, a 3070, que foi a primeira placa que eu comprei da série 30 para mim, né? Esta aqui é a 3070, então a 4070 ela tem, olha só, o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho, ó, colocando aqui lado a lado, da 3070. Então é a mesma medida, ó, a mesma proporção, ela parece ser um pouquinho mais gordinha, mas pouca coisa aí em relação a uma 3080 para uma 4080, né? E também se a gente comparar aqui com a 3070 Ti, ela é menor do que a 3070 Ti, obviamente também entregando mais desempenho, mais eficiência e por aí vai. Aliás, quando é que a coisa começou a desandar? Então primeiro veio a 3070, vai dar ruim isso aqui, hein? A 3070, aí a 3070 Ti, ficou um pouquinho maior. Aí depois, 3080, um pouquinho maior, mas ainda tá crescendo de forma aceitável. Aí pulou a geração 4080. O que aconteceu? Aí voltamos ao normal com a 4070. Então é isso. Rapaz, que ostentação desnecessária, né? Isso aqui é fruto de muitas madrugadas fazendo benchmark. Achando que é fácil, não. Inclusive hoje. Isso é só Founders, hein? Porque só uma 4090 aqui, ó, de outra fabricante, já é quase todas essas juntas aí. Aí, ó,
Feito o nosso unboxing e também um hands-on comparando aí esses modelos de Founders Edition, vamos ao que realmente interessa, que são as especificações técnicas da 4070. E aqui na bancada agora eu tenho a família 70, né? A 3070, a 3070 Ti, a 4070 Ti também, que a gente fez um vídeo aí no começo do ano. Esse modelo aqui é um modelo TUF e também as novas 4070. Vamos lá, vamos à tabela comparativa aí com as especificações. E assim, um pouquinho de contexto, da 3070 para a 3070 Ti, a gente não teve um ganho muito alto de desempenho, né? As especificações, elas não deram um salto, né? No geral ali, 10, 15% a mais de desempenho. Inclusive, quando eu fiz o vídeo dessa 3070 Ti, eu fiquei confuso, porque só isso que mudou? E era só isso mesmo. Agora, quando a gente observa da 4070 para a 4070 Ti, o salto é bem maior. Então, existe um gap, né, um intervalo maior entre o modelo Ti dessa geração, que é o que a gente esperava de um modelo Ti, né, que ele fosse consideravelmente mais forte. Quando a gente compara a 3070 para a 4070, a maioria dos atributos melhorou, assim, por exemplo, o cache L2 subiu de 4 MB para 36 MB. A gente tem aí um poder de processamento que antes era 20 teraflops, agora foi para 29 teraflops, né? A memória, que era 8 GB GDDR6, agora 12 GB GDDR6X, apesar de ter um bus ali menor, né? De 256 foi para 192 bits. Porém, com essa diferença no tipo de memória, a velocidade subiu de 14 gigabits para 21 gigabits. Com uma banda maior também, né? Foi para 504 GB aí por segundo. Porém, alguns atributos se mantêm iguais, como o número de núcleos CUDA, 5.888, e também o número de núcleos de Ray Tracing, os RT Cores. A gente tem aí ainda 46 núcleos. Mas os clocks, tanto base como boost, melhoraram de 1.500 para 1.920 MHz no base, chegando até de 1.725 MHz para agora 2.475 MHz. Como sempre, é importante lembrar que especificações técnicas não definem a experiência, mas já dão uma ideia do que esperar, né? E com, por exemplo, esses 29 teraflops aí, é o mesmo de uma 3080. E esse é o resultado que eu estou esperando agora que eu vou fazer esses testes, né? Então, essas são as especificações, mas assim, talvez o mais importante é a arquitetura, que agora nós estamos aí na Ada Lovelace com os 4 nanômetros da TSMC, antes era 8 nanômetros, então a gente tem aí mais desempenho em quase todos os sentidos, porém com um consumo de energia inferior em relação à geração anterior, né, com um TDP aí de 200 watts. Antes, a 3070 era 220, a 3070 Ti era 290 e a 3080 passava de 300. E agora nós temos aí na 4070 200 watts, ou seja, consome menos, esquenta menos, por isso a gente consegue aí mais desempenho nesse corpo menor. E olha só, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu já tinha testado um pouco a 4070, né, a Founders Edition. A gente já tinha rodado um dia inteiro de benchmarks nela e também eu coloquei ela no meu PC lá em casa e fiquei usando por uma semana. Isso é muito importante, experiência de uso real no dia a dia, né, no lugar da 3080. Agora a gente vai rodar mais alguns benchmarks dela e também da Asus Dual e eu já volto com os resultados. Segundo dia. E chegamos à segunda parte do nosso vídeo, uma parte mais técnica, com benchmarks, gameplays, experiência de uso, o recheio aqui desse vídeo. Mas antes, uma notícia um pouco triste. A RTX 4070 Dual da Asus já não está mais entre nós. Ela teve que ser devolvida, ficou apenas 2 dias aqui no nosso estúdio, mas foi o suficiente para a gente gravar aí essa primeira parte que vocês acabaram de assistir e também para a gente rodar os benchmarks. E ela é praticamente igual em termos de desempenho, consumo e temperatura à Founders Edition. A única grande diferença, né, além do design, obviamente, né, a parte estética, é o conector, né, de energia que eu já comentei. Enquanto essa daqui precisa de 2 conectores de 8 pinos para adaptar aqui para o 12 VHPWR, a Dual da Asus ela é um pouco mais simples. Então essas placas são bem equivalentes. Lembrando que se fosse uma TUF ou uma ROG Strix que tivesse ali um overclock, né, fosse diferente, ela podia ter um pouquinho mais de desempenho ou temperaturas menores de repente. Mas tanto a RTX 4070 Founders Edition quanto a Dual da Asus ficaram bem equivalentes aí nos testes que a gente fez. Então a partir de agora a gente vai fazer um gameplay e comentar alguns benchmarks da Founders Edition, mas praticamente o mesmo desempenho para Dual,
que é inclusive a que vai ser vendida aqui no Brasil já a partir de amanhã. E uma outra coisa meio triste é que não acende, né, o GeForce RTX aqui. Pô, a 3080 acendia, ficava tão bonito lá no meu gabinete. Por falar no meu gabinete, primeiro, experiência de uso. Quero comentar aí a minha experiência de uso, porque eu estava usando a 3080 no PC que eu montei aqui no canal, tem o vídeo aí da montagem do meu PC, e aí eu tirei a 3080, coloquei a 4070 e usei por uma semana. Nos jogos que eu jogo no dia a dia, eu não notei nenhuma diferença de desempenho. Vale lembrar também, né, que eu não fico ali com um overlay do Riva Tuner, olhando gráfico, olhando FPS o dia todo, não. Mas eu não percebi nenhuma diferença de desempenho, elas me pareceram placas bem equivalentes mesmo, mas eu percebi uma diferença na temperatura da GPU, porque assim como esse cooler aqui da Asus, o Hyojin 2, o NZXT Kraken, ele exibe ali a temperatura da GPU. A GPU ele exibe com precisão. A CPU eu não faço a menor ideia de onde ele pega essa temperatura, eu já fiquei louco tentando descobrir, não é package, não é de nenhum dos núcleos de desempenho, nem de eficiência. Ele inventa um número ali que eu fico louco, porque não é uma representação real de nada que está acontecendo na CPU, enfim. Mas as informações da GPU, eu já verifiquei, são mais precisas, então dá para confiar. E em média eu vi uma redução de 10 graus, da 3080 para 4070, mantendo aí o mesmo desempenho. E isso, né, trazendo mais eficiência, também estava gastando menos energia e o PC ficou mais silencioso. Então, tomando a 3080 como referência, foi isso que eu percebi numa experiência de uso. Agora a gente vai para uma parte mais técnica, analisando aí gameplay, quadros por segundo e consumo. E aqui eu tenho aí todas as especificações técnicas dessa GPU listadas aqui, pelo menos o que os programas identificam, né, porque ela não foi lançada ainda, então temos uma limitação aí no que é exibido aqui. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre os 12 GB de memória, porque, assim, 12 GB hoje, tá rolando muita polêmica aí nos últimos dias sobre isso, é o mínimo que está sendo recomendado para você comprar uma GPU à prova do futuro, porque os jogos aí estão saindo já pedindo mais memória RAM, porém, os jogos estão saindo bem mal otimizados, né, o que é esse The Last of Us? Naughty Dogs, por favor, né? Mas é um fato, se você se preocupa em longevidade da sua placa de vídeo, 12 GB é o mínimo recomendado para rodar os jogos daqui para frente. Não que 8 GB não dê conta, por exemplo. A minha 3070 Ti, eu joguei até VR nela, que precisa de mais memória, foi numa boa. Então assim, também tem que tomar cuidado que tem muitos críticos por aí que ficam rasgando tweets o dia todo e não jogam no dia a dia. Então, testar, né, porra? Como se todo mundo jogasse com tudo em 4K, no talo, sem DLSS, né? Não é bem assim, né? A realidade é outra. Então, 8 GB, na minha opinião, ainda aguenta, mas eu também tô nessa aí que é recomendado 12 GB, mas se você por acaso comprou 8 ou 10, não é o fim do mundo, tá? Dá para jogar. E o nosso setup para os testes é o Core i9 13900K numa ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi com 32 GB de memória rodando aí a 6.000 megatransfers por segundo. Não é a melhor CPU hoje para jogos, né? Esse trono foi tomado aí pela AMD com os X3D, hoje o melhor é o 7800X3D, mas para essa placa aqui para 4070, um 13900K, vai extrair 100% dela sem gargalo. Só se fosse uma 4090, aí tem uma diferença sim, ir para o 7800X3D, que é bom demais essa CPU, velho. Ela dá um pau nos jogos no 3900K, consumindo menos e custa muito menos. Ó. E por fim, uma consideração importante, os drivers que eu tenho aqui, ó, são do dia 16 de março, são aqueles drivers pré-lançamento, praticamente beta. Nessa semana devem sair aí os drivers finais, né, a primeira versão, no dia do lançamento das placas, e aí o desempenho deve melhorar, a expectativa é que melhore um pouquinho do que a gente vê aqui antes do lançamento. Dito isso, vamos começar aí os nossos testes. Hoje eu vou fazer um gameplay testando dois títulos AAA. O primeiro deles é o Dead Space Remake, que saiu nesse ano, um jogo que está muito bonito e que também demanda bastante da GPU. Esse é um AAA que, olha só, no caso aqui da RTX 4070, está usando 100% dela, e não está conseguindo entregar nem 60 quadros por segundo. Isso, lembrando que ele está rodando nativamente em 4K, não tem DLSS ainda,
para a gente ver como é que tá a experiência e como é que tá o desempenho. E esse é um jogo que eu gosto demais, o nível de detalhe tá realmente muito bacana, super recomendo aí para quem quer uma experiência legal single player. E eu vou mostrar o que eu fiz no meu PC, né? Então eu joguei ele com o DLSS, aliás, tá muito parecido o desempenho com a 3080. A gente está aqui com os gráficos em 4K, né? Tudo no preset Ultra, mas sem o DLSS. Então, agora eu vou ativar aqui o DLSS. Já mudou um pouquinho ali no fundo, ele foi para Ultra Desempenho e subiu aqui a taxa de quadros para 123 quadros por segundo nessa cena estática. Mas eu joguei no equilibrado, né? No Balanced. Eu tinha deixado no qualidade, mas eu quis priorizar um pouquinho uma estabilidade acima de 70 quadros por segundo. E aí, ó, com essa definição aqui, aí eu consigo chegar em 90, dependendo da cena, né? Quando tem um pouquinho mais de ação, aí é diferente. E aí, se você quiser mais de 100 quadros por segundo em 4K, vai ter que forçar a barra no DLSS, nessa placa, num AAA. E aí a gente começa a perder um pouco de definição. Então, até o equilibrado, né, o balanced, eu acho que rola. Agora, quando a gente vai aqui para desempenho, reparem aqui ó, nesse caution aqui em cima. Ó. Desempenho, ultra desempenho, já ficou meio borrado o negócio, começa a ficar muito borrão. Então, para mim, ou é qualidade ou é equilibrado. Menos que isso, DLSS não vale a pena. Agora, um comparativo dessa mesma configuração gráfica da 4070 com a 3080. Então, percebam aí que a gente tem um desempenho equivalente, porém com um consumo de energia menor e uma temperatura também mais baixa. Claro que aqui agora, né, com um case aberto, né, o ar-condicionado aqui do estúdio, não dá para exemplificar muito bem, mas como eu comentei, no meu PC eu percebi uma média de 10 graus a menos, e o meu PC é super compacto, né? Não tem o melhor airflow, então tem essa diferença aí também para levar em consideração. E aí quando a gente adiciona também o comparativo da 3070, aí a gente vê o salto entre as gerações, né? O quanto a gente consegue a mais aí de quadros por segundo e até mesmo gastando menos energia. E esse teste com essa cena estática foi mais para a gente poder comparar essas placas diferentes. Agora, voltando a 4070, vamos ver um gameplay de verdade, né? Um momento de ação que a gente tem mais inimigos na tela. Eu vou colocar aqui para rodar aí o teste, né? O benchmark, e cai um pouco, né? O nível de quadros por segundo. Em alguns momentos cai 10 quadros por segundo. Antes a gente estava aí em 90... Eita, bicho! Pera aí, maluco! Antes a gente estava aí em uns 90 quadros por segundo. Às vezes vai um pouquinho mais, né? Depende de onde você olha, né? No Dead Space os ambientes são bem fechados, então a gente costuma ter uma certa consistência, exceto quando você vai para um espaço mais aberto, né? Um espaço morto. Esse maluco não morre, é excelente para testar o jogo. Vou dar umas pisadas aqui nele. Então tá aí, encerramos essa sequência com uma média de 74 quadros por segundo. Então agora que tá rolando uma animação ali no fundo, olha lá, caiu para baixo de 60. Então varia bastante, mas eu acho que essa é uma placa que, para um AAA como esse, dá para você comprar para jogar 4K a mais de 60 quadros por segundo, ajustando ali também, né? Eu fui aqui para o DLSS no equilibrado, mas às vezes você tá no Ultra, você pode descer aqui para o Alta ou para o Médio para tentar ganhar aí alguns quadros por segundo. Então tem que personalizar a sua experiência, mas esse primeiro teste comprova que essa é uma placa legal para você curtir aí jogos mais pesados em 4K. Mas com Ray Tracing maneirado, né? Esse jogo, Ray Tracing é outra coisa. Quando a gente fala de Ray Tracing, hoje o negócio é o Cyberpunk 2077, que inclusive acabou de receber um update aí com o Ray Tracing Overdrive, com o Path Tracing também, que a gente vai testar. E assim, uma curiosidade, agora que vocês estão vendo aí, vocês acham que tá com o Ray Tracing ligado? Olha só como estão os gráficos aqui, tá ligado ou desligado? Tá desligado. Estamos apenas aqui no preset Ultra, e assim, se você não acertou, se você achava que estava com Ray Tracing, eu não te culpo, porque eu preciso colocar lado a lado para ver a diferença. Eu fico mais preso no conteúdo do jogo, na ação, do que nos detalhes, nos reflexos do Ray Tracing, então não é para mim. Mas olha só, então com as configurações aqui no Ultra, a gente está aí chegando acima de 50 quadros por segundo, 60, se olhar para o chão, ó, vai quase em 100 quadros por segundo.
Então assim, eu diria que se colocar no alto você consegue ter uma experiência fluida sempre acima de 60 quadros por segundo. Mas se a gente ligar o Ray Tracing, vixe, aí o negócio pega, quer ver? Então fui para uma área mais iluminada aqui no jogo e agora eu vou colocar o Ray Tracing aqui no Ultra, só que sem o DLSS. Vou tirar o DLSS para ver o impacto dessa tecnologia Eita, olha só, velho, olha! O Ray Tracing no Ultra, não tá nem no Overdrive. Tá quase jogável, olha lá. 14 FPS, como diria o sábio Diego. Quase um PPT com Motion Blur, né? Agora vamos pro Overdrive. E ele já ativa de novo aqui o DLSS, mas eu vou desativar. E aí nós temos o traçado de percurso, né? O Path Tracing, que é o Ray Tracing na forma final. É um negócio full em todo o render do jogo, né? E vamos ver como é que fica esse negócio sem DLSS. Rapaz, eu não consigo, tá 0 quadros por segundo, nossa. Agora sim é um PPT com Motion Blur, hein? Olha, velho, o que aconteceu. Ó, eu não consigo, será que eu consigo mirar e atirar em alguma coisa? Não vai, ó. Não dá. Cara, isso aqui é o quê? É um Mega Drive rodando Cyberpunk? Não dá para jogar 3 quadros por segundo. Obviamente, né, uma 4090 sairia melhor. A gente está forçando a barra aqui. Mas eu estou fazendo isso só para mostrar o DLSS Frame Generation agora, né? Que a gente já comentou, uma tecnologia nova aí do DLSS 3 que cria quadros por segundo. Pega o quadro A, o quadro B, analisa os dois e cria um no meio. Tipo a tecnologia das TVs 120 Hz, que dá aquela super suavizada nas séries e filmes e tal. Só que aqui é legal. E vamos ver quanto que a gente ganha de desempenho só ativando essa geração aí de quadros por segundo. Ele dobrou o número de quadros por segundo. É claro que, né, de 3 para 6 não é lá essas coisas, mas, né, beleza. Próximo experimento é esse modo Overdrive com o DLSS ligado. A gente vai colocar ele em balanceado, porém sem a geração de quadros por segundo ainda, né. E vamos ver, olha lá. Agora passou do jogável, hein, 22 quadros por segundo. Tá meio borradinho algumas coisas, né, perdeu um pouco de detalhe. Mas o que está mais me incomodando não é o detalhe, é mais a taxa de quadros por segundo, né? Que está bem travadinho ainda. Então vamos por fim habilitar aqui o Frame Generation nessa configuração, né? Ele balanceado com Frame Generation. Vamos ver para quanto que vai. Dobrou. Então o Frame Generation ele está efetivamente dobrando aqui o número de quadros por segundo. E agora já está bem jogável, está bem mais fluido o jogo. No vídeo vocês não percebem a diferença, né? Porque já passou de 30 quadros por segundo, o vídeo está indo em 4K 30 aqui para o YouTube. Mas aí já está jogável, então só melhorar um pouquinho aí as configurações, já dá para curtir o jogo. Não estou fazendo nada ilegal não, maluco. Fica na tua aí. Só dar um tiro no gordinho ali, ó. Errei. Pera aí, maluco! Oh! O cara tá me levando embora aqui! Olha, velho, olha a física desse jogo, que abominação. O que ele tem de efeito de luz bonita, ele perde em física. Tem condição um negócio desse? Olha os peixes no céu, velho. Será que é os hologramas de ventilador que o Nanete mostrou na CS? Olha. Vai, Will, vai atirar no holograma, tá mandando bem. Então daí testamos esse modo Overdrive e convenhamos, né? É o Crysis. É para estressar a GPU no talo. Eu particularmente, eu vejo mais vantagem num gameplay melhor do que nesses detalhes gráficos, né? Às vezes eu não percebo tanto esses detalhes aí, mas aí é mais a minha opinião. Então, nesses dois gameplays que eu trouxe aqui, eu comentei mais sobre o DLSS, porque geralmente eu não falo muito sobre isso, mas quando eu comecei a jogar nessa tela em 4K, aí eu vi a necessidade, né? Porque eu tava com a 3080, até nas placas mais top, se você quer alcançar, por exemplo, aqui no caso da OLED C2 da LG, 120 Hz em 4K, vai ter que ir pro DLSS. Então mostrei um pouquinho do que essa placa é capaz, e assim, acho que a tecnologia mais legal é essa geração aí de quadros por segundo do DLSS 3, isso eu achei bem interessante, e tô ansioso para testar, mas não são muitos jogos que são compatíveis ainda. Eu quero pegar um jogo, jogar do começo ao fim, e ver se me incomoda em algum momento. Aqui nesse teste,
não me incomodou em nada, mas num cenário competitivo, aí é meio complicado, né? Então tem que entender. Aí entra aquela outra tecnologia que é o NVIDIA Reflex, que inclusive o CS2, Counter-Strike 2, vai vir já compatível, né? Então a gente deve ouvir falar mais desse negócio em breve. Então é isso, os peixão estão voando ali, mas é claro, eu não vou ficar só falando de DLSS, vamos aos benchmarks com os números brutos que a gente sempre faz aqui, testando os 5 jogos, incluindo também o Cyberpunk. E vamos comparar, né, os resultados da 4070 com a 3070, a 3070 Ti e a 4070 Ti, que é imediatamente superior à 4070. Nos nossos benchmarks tradicionais, deu para comprovar que o desempenho da RTX 4070 em títulos AAA está realmente muito próximo ao da 3080, superando ali em especial quando a resolução está mais alta com Ray Tracing. Agora, em relação à geração anterior, a 3070, em resoluções mais baixas como 1080p, o desempenho chegou a dobrar, como por exemplo no Cyberpunk. E assim, às vezes, dependendo muito do jogo, das configurações gráficas, ela pode ficar um pouquinho atrás da 3080, mas é uma diferença praticamente insignificante. Para mim, essas duas placas em termos de desempenho são equivalentes. Mas vale lembrar que é o mesmo desempenho, porém consumindo quase metade da energia, como a gente viu aí naquele teste do Dead Space. E por fim, dá para perceber que a gente ainda tem um intervalo considerável de desempenho entre a 4070 e a 4070 Ti, bem maior do que a gente tinha lá atrás na 3070 para 3070 Ti. Aqui nesse caso, em alguns testes, o desempenho da versão Ti chega a ser até 30% superior. E não podemos esquecer, é claro, daquela que já se despediu aqui da nossa bancada, o modelo Asus Dual. Nós rodamos esses mesmos benchmarks e os resultados foram quase 100% idênticos aos da Founders Edition. Enquanto vocês estão vendo aí na tela esses resultados, o consumo também foi muito parecido, uma média em torno de 190 watts durante as cenas mais intensas dos jogos, e a temperatura máxima também ficou muito parecida, em torno de 67 graus. Sobre a temperatura, nenhuma das duas placas chegou aos 70 graus durante os testes, mas vale lembrar que nós testamos aqui num gabinete aberto e a Asus Dual ficou sempre naquele modo desempenho. Uma outra coisa importante para quem trabalha com audiovisual, usa uma GeForce para renderizar vídeos, por exemplo, a gente tem aí os codecs AV1, né? São dois encoders NVENC com o codec AV1 e a gente tem um desempenho legal. Em um programa como o DaVinci, por exemplo, que usa esses dois encoders simultaneamente, né, na versão Studio, a gente tem um tempo de render muito legal. Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo da RTX 4070. Essas foram as minhas primeiras impressões depois de uma semana testando essa placa. Como alguém que usava uma 3080 em casa, eu vi o mesmo desempenho gráfico, às vezes um pouquinho melhor, porém com essas tecnologias a mais aí, o DLSS 3, né, os encoders AV1 também, com um consumo mais baixo, temperatura mais baixa, ou seja, mais eficiente. É o que eu falei no começo do vídeo, é uma 3080 um pouquinho melhor, que consome menos e é mais eficiente, e o mais importante, ela é mais barata do que a 3080. Isso para mim é uma boa notícia. Ela está chegando aqui no Brasil custando menos de R$5.000. R$5.000 é o preço sugerido pela NVIDIA, porém vocês vão ver aí no lançamento, pelo que me falaram, preços que podem chegar a R$4.500, o que é realmente interessante para quem estava aguardando para fazer um upgrade. Mas ó, se não tem link aqui na descrição, vai ter no dia que ela for lançada. Não perde tempo, tá? Não sei em qual loja você vai comprar, mas se você está interessado, corre, porque tem muita gente esperando na geração 10 e 20 ainda por essa placa, para fazer um upgrade, porque ela está com um preço mais em conta aí do que a TI, do que a 80 ou do que o absurdo que é a 90. Então, eu recomendo que vocês fiquem espertos. Essa vai ser a minha nova GPU, para mim, ela atende perfeitamente, entrega aí um 4K um pouco acima de 60 quadros por segundo, e é o que eu quero no meu PC, né? Além desse formato aí mais compacto, porque eu vou remontar o meu PC. Aquele gabinete ali, ó. Tem umas coisas para contar para vocês aí, mas fica para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, desse lançamento dessa GPU. Comenta aí, comenta se esse vídeo te ajudou aí na sua escolha também. E a gente se vê muito em breve, porque vai ter mais montagem aqui no canal e a 4070 vai ser uma GPU que a gente vai usar bastante aqui ao longo do ano. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve, porque logo mais vai ter também, ó, 4060 e 4050. Como é que vai ser? Vamos ver! Valeu, galera, e até a próxima!